Ok, vamos continuar nossa aula 8, parte 4. Vamos continuar falando sobre o Código Civil, artigo... Já estamos aqui no artigo 8º, a gente falou sobre comoriência, né? O último assunto foi sobre comoriência, agora a gente vai ler os artigos 6º, 7º e 8º, só que antes de ler o artigo 6º, 7º e 8º, eu queria falar algumas coisas sobre o artigo 9º e 10º, só para concluir, tá bom, o assunto. Então vamos lá. Ok, artigo 8º, comoriência ou morte simultânea. Artigo 9º, registro e averbação. Artigo 8º a gente já falou, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º a gente já falou, né? Esgotaram-se os assuntos. Agora, o artigo 8º fala da comoriência também, a gente já esgotou. Agora, vamos para o artigo 9º. O artigo 9º, doutores, ele fala sobre o registro e o artigo 10 fala sobre a averbação. Qual seria a diferença entre registro e averbação? Bom, é o seguinte, nas conversas anteriores eu havia dito que o estado civil ou o estado da pessoa natural, estado civil ou estado da pessoa natural é a mesma coisa. Ele se divide em estado político, estado individual e estado familiar, beleza. Eu disse também a vocês que cada pessoa tem a sua própria personalidade e cada pessoa é individualizada de outra pessoa. Cada um tem a sua individualização própria. E o direito utiliza alguns elementos para individualizar cada pessoa. Por exemplo, para individualizar o João da Silva, o direito utiliza o nome do João da Silva, que é diferente de Pedro. O domicílio de João da Silva, que na grande maioria das vezes é diferente da grande maioria da população brasileira, né? O direito também utiliza os estados civis de João da Silva, né? Aí a gente aprendeu que temos o estado político, o estado familiar, o estado individual. Né? O estado político tem a ver com a nacionalidade, se a pessoa é brasileira nata, brasileira naturalizada, se a pessoa é estrangeira. O estado familiar tem a ver com o matrimônio, se a pessoa é solteira, casada, viúva, né? Beleza, a gente falou tudo isso nas conversas anteriores. Ok. Aí, o artigo 9º e o artigo 10, eles servem para dizer o seguinte, quando ocorrer alguma alteração ou algum acontecimento no estado civil da pessoa natural, esse acontecimento, esse ato ou esse fato relacionado ao estado da pessoa natural deverá ser ou registrado no cartório ou averbado no registro já feito no cartório. Então, a diferença básica entre registro e averbação seria o seguinte, a pessoa nasceu. Aí você vai registrar o nascimento no cartório. Você vai registrar um fato lá no cartório. Conferindo publicidade àquele fato que ocorreu no mundo real, beleza? Então a pessoa nasceu, ninguém sabe ainda. Aí quando a gente registra no cartório, é uma presunção de que passou a ser um fato público, beleza? Tranquilo. Então perceba que quando a pessoa registra o seu nascimento, vai gerar um número de registro lá no cartório. Sei lá, vai gerar um número lá, vamos supor, registro de nascimento número 1050, vai gerar um número lá em um livro, né? Vai ter um livro lá no cartório, vai ter um número do registro, vai ter o número da folha, tudinho lá no cartório. Se você pegar a sua certidão de nascimento, vai aparecer lá
o número do livro, o número do registro de nascimento, vai constar todos os dados do registro feito no cartório, né? Ok? Beleza, então esse registro vai ter um número de registro. Beleza. Aí vamos supor o seguinte, o João da Silva nasceu sem pai, não se sabe quem é o pai dele. Aí passou 20 anos, quando ele tinha 20 anos de idade, ele descobriu quem é o pai dele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma alteração no seu registro de nascimento, só que o seu registro já existe. É um registro que tem um número 1050, beleza? Aí o que ele vai fazer? Ele não vai fazer um novo registro de nascimento, não. Ele vai alterar o registro que já existe. Aí o nome dessa alteração é averbação. Então a diferença básica entre averbação e registro, aqui nesse particular, aqui em relação à pessoa natural, à pessoa humana, né, a diferença entre registro e averbação no que se refere à pessoa natural, nada mais é do que o registro é um ato jurídico que armazena, registra, consigna em um livro um registro, o registro de um fato que aconteceu no mundo, ok? Ou de um ato que aconteceu no mundo, beleza? Enquanto que a averbação, diferentemente, ela não faz um novo registro, ela modifica aquilo que já foi registrado, beleza? É o exemplo aí da certidão de nascimento, do registro de nascimento, cujo registrando não tinha pai, não se sabia qual era o pai do registrando, beleza? Aí depois de 20 anos foi feita uma investigação de paternidade e descobriram que o pai do João da Silva era, sei lá, era um João Vô, sei lá. Era o Pedro era pai de João, beleza. Aí o João pode registrar esse fato no cartório, só que o nome desse registro, dessa alteração, é averbação, beleza? A averbação vai ser feita, então, a averbação à margem de um registro já feito. Então, a averbação é feita em um registro que já foi feito, beleza? Ok, então, a averbação em registro, na verdade, a averbação em registro nunca foram cobrados em provas de nível médio pela CESP, nunca foram cobrados. Então, é muito difícil cair na sua prova, mas é bom você saber a diferença entre registro e averbação, porque registro e averbação é falado ao longo de todo o direito civil. Okay? E também em outros ramos jurídicos é falado em registro e averbação. Beleza? Então, saiba o que significa registro e averbação no que se refere à pessoa humana. Beleza? Registro. Vou registrar um acontecimento, um fato ou um ato. Vou registrar para dar publicidade, tornar público aquele ato ou aquele fato. E a averbação é alterar aquele registro que já existe. Beleza? Ok? Tranquilo. Então eu vou dar alguns exemplos que a própria lei trouxe, aí depois eu leio o artigo, ok? Tá. Então, ó, conceito de registro relacionado à pessoa natural, tá? É um ato jurídico principal. Enquanto o registro é principal, a averbação é acessório, né? Então, o ato jurídico principal é o registro, o ato jurídico acessório é a averbação, né? A competência, tanto do registro quanto da averbação, é uma competência do titular do cartório extrajudicial, beleza? O registro ele é feito em um livro próprio de registro que existe no cartório extrajudicial. Beleza. E a função do registro é documentar, formalizar, registrar, né, pelo próprio nome, um ato que ocorreu no mundo real ou um fato que ocorreu no mundo real. E esse ato, esse fato tem que estar relacionado ao estado civil da pessoa, beleza? Então, o registro de nascimento, por exemplo, que gera a certidão de nascimento, é um fato relacionado ao estado
estado político da pessoa natural, porque vai saber se ele é brasileiro nato ou se ele é brasileiro naturalizado ou se ele é estrangeiro. O nascimento também é um fato relacionado ao estado familiar da pessoa, para saber se a pessoa, quem é o pai daquela pessoa, quem é a mãe, quem é o avô, etc., qual é a família dela. Beleza? Qual é o nível, qual é o grau de parentesco entre ele e o outro fulano. Beleza? Então perceba a importância aí do nascimento. Por isso que tem que ser registrado em cartório, ok? Para dar publicidade. Beleza. Então, além de ter a função de documentar e registrar e formalizar um fato ou um ato jurídico relacionado ao estado civil da pessoa natural, o registro ele também tem uma outra função, que é a função de conferir publicidade, né? Dar conhecimento público daquele ato ou daquele fato. Beleza? E outra informação que você tem que saber é o seguinte: o Código Civil ele traz algumas situações, alguns fatos que obrigatoriamente devem ser registrados em cartório. Beleza? Traz uma lista lá, falando isso tem que registrar. Só que essa lista é uma lista exemplificativa, que significa dizer o seguinte: essa lista, todos esses fatos dessa lista têm que ser registrados, só que existem outros fatos que não estão nessa lista, estão em outras leis, que também vão ser registrados, beleza? É o exemplo que eu digo do artigo 29, caput da Lei de Registros Públicos, tá beleza? O artigo 29, caput da Lei de Registros Públicos, traz outros fatos que devem ser registrados, mas você não precisa nem de lá ler esse artigo, não, é só a título de conhecimento, ok? Beleza, então vou citar um exemplo aqui de um fato que deve ser registrado. João da Silva se casa. Beleza, João da Silva se casou, tem que lavrar o fato, registrar o fato, documentar o fato em um cartório extrajudicial. É um exemplo típico de um fato que deve ser registrado. Beleza? Outro exemplo, João da Silva nasce. Eu vou até trocar os exemplos, né? Vou colocar o primeiro nasce. Não tem como a pessoa casar e depois nascer. João da Silva nasce, registro do fato nascimento. Nascimento é um fato, esse fato vai ser registrado no cartório. Beleza? Não vai ser averbado, vai ser registrado. João da Silva se casa, o registro do fato casamento. Né? O casamento é um fato e esse casamento vai ser registrado no cartório. Beleza? Ok, tranquilo. Agora vamos ao artigo 10 que fala da averbação. O artigo 10 que fala da averbação, como eu já expliquei o que é a averbação, eu vou só dar uma revisada nas informações que eu coloquei aqui no material e depois eu cito alguns exemplos. Beleza? Então, ó, conceito de averbação relacionado à pessoa natural. Seria um ato jurídico acessório e não principal. Beleza? Cuja competência é do titular também do cartório extrajudicial, beleza? E só que a averbação não tem um livro próprio. A averbação é feita à margem daquele livro onde foi feito o registro, beleza? Então, o nascimento foi registrado, aí quando eu for averbar, por exemplo, a filiação do cara que nasceu, da pessoa que nasceu, quando eu for averbar a filiação, aí eu vou ter que averbar a margem daquele livro do registro. Beleza? Não é como se tivesse um livro próprio igual ao registro. A averbação não tem bem um livro próprio, assim, digamos. A averbação é feita à margem de um registro já pronto, um registro já feito. Ok? Beleza. Então, diferentemente do registro, a averbação simplesmente acrescenta algumas informações, algumas alterações do fato que já foi registrado. Então,
Imagina, um fato já foi registrado, aí acontece alguma mudança nesse fato, aí eu vou pegar essa mudança desse fato e averbar ela em cartório, documentar ela em cartório, mas isso já é um fato existente. A alteração desse fato é que não é existente, por isso que eu tenho que documentar isso no cartório. O nome do ato de documentar a alteração do fato no cartório é averbação. Beleza? E outra, o Código Civil traz uma lista de fatos que devem ser averbados, e essa lista é uma lista exemplificativa, porque existem outros fatos que não estão no Código Civil, que estão, por exemplo, no artigo 29, parágrafo 1º da Lei de Registros Públicos, que devem ser averbadas. Beleza? Então você tá dois exemplos aqui para tentar ilustrar o que seria a averbação e o que seria o registro, ok? Então, vou pegar os mesmos exemplos que eu já falei. Ó. Exemplo. Deixa eu inverter a ordem aqui, tá? Ó, João da Silva nasce. Vai registrar o fato nascimento no cartório. Nascimento é um fato e esse nascimento é um fato que vai ser registrado no cartório. Beleza. Só que ele nasce sem conhecimento de quem é seu pai. Beleza. Ok. João da Silva, com 20 anos, descobre quem é o seu pai. Ok. Descobriu que Pedro é o pai dele. O que o João da Silva faz? Vai registrar de novo o seu nascimento? Não. Vai registrar uma mudança a ser feita de um fato. Ok? Ou um acréscimo, né? Ele nasceu sem saber quem é o pai, agora ele sabe quem é o pai. Então tem que fazer uma alteração no registro que já foi. O registro já está feito, só que tem que ser alterado. Beleza? Aí essa alteração o nome técnico é averbação à margem do registro do nascimento. Beleza? Ok. Outro exemplo. João da Silva se casa. Beleza. Então o casamento é um fato e esse fato vai ser registrado no cartório. É um registro que vai ser feito. Beleza. Aí o casamento é anulado, sei lá, acontece algum vício aí nesse casamento e o casamento é anulado. O que vai acontecer? Casamento é um fato, anulação do casamento é outro fato, ou outro ato jurídico. Só que estão relacionados esses dois acontecimentos. Então o que eu faço com a anulação? A anulação eu vou averbar. É uma averbação à margem do registro do casamento. Ok? Então, perceba que é bem simplório o entendimento a respeito do registro e a respeito da averbação. O registro está no artigo 9º do Código Civil e a averbação está no artigo 10 do Código Civil, beleza? Então, assim, a gente termina tanto o artigo 6º, quanto o artigo 7º, quanto o artigo 9º, quanto o artigo 10, quanto o artigo 8º. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ler o artigo 6º, do artigo 6º até o artigo 10, ok? Eu leio os artigos, faço a concatenação da letra da lei com as conversas que tivemos anteriormente, e aí depois disso eu respondo as questões, tá beleza? Porque o nosso foco aqui do nosso projeto é explicar a teoria da forma mais fácil possível, né? Uma forma bem simples de explicar a teoria. Depois, ler a letra da lei de modo a entender a letra da lei, não só decorar. É claro que é importante decorar, mas quando você entende, você consegue ir um pouco mais fundo, você consegue até relembrar com mais facilidade, com os exemplos e tudo mais. E depois de ver a teoria, ver a letra da lei, a gente já tem que, na sequência, responder as questões, testar os conhecimentos, para saber o que faltou na teoria, o que faltou na letra da lei, que está na questão, né? Como a questão cobra esses dois conhecimentos, e etc, etc. Beleza? Aí depois
vocês têm que ficar revisando a matéria, por isso que eu deixo tudo anotado e disponibilizo o material para vocês baixarem. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o artigo 6º do Código Civil. O artigo 5º a gente já leu, né? O artigo 5º. Vamos para o artigo 6º. Olha o artigo 6º aqui, ó. A existência da pessoa natural termina com a morte. Eu vou até aumentar o zoom aqui, para ficar mais fácil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Beleza? Presume-se esta, ou seja, presume-se a morte presumida, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Beleza? Ok? Então, a gente já aprendeu que esse artigo 6º fala sobre a morte real, que é a primeira hipótese, ok? Morte real é aquela certificada por 2 médicos, né? Dizendo que o cérebro da pessoa parou de funcionar, não mais funciona, por isso o nome é morte encefálica ou morte cerebral, ou juridicamente conhecida como morte real. Ou seja, existe um corpo que será analisado para se constatar, se atestar por 2 médicos, se esse corpo tem o seu cérebro e se esse cérebro parou de funcionar, beleza? Vai atestar se o cérebro parou de funcionar, ok? Beleza. Tá. Aí vem, o finalzinho fala da morte presumida, ó. Presume-se esta, ou seja, presume-se a morte quanto aos ausentes. Então, ó, frise-se. A morte presumida é só para quem está desaparecido, beleza? Se a pessoa não está desaparecida, tem um corpo para ser analisado, aí não é morte presumida, doutores, é morte real, ok? Beleza. Então, a morte presumida é só para os ausentes. E ela é presumida nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Aí eu ensinei vocês aqui, ensinei não, né? Eu conversei com vocês no sentido de que a abertura da sucessão definitiva é exatamente quando o juiz declara a morte presumida, tá? E existem duas formas de se declarar a morte presumida, né? 2 formas, né? A primeira, ela se divide em duas hipóteses, que é perigo de vida, onde seja extremamente provável a morte da pessoa, que eu citei o exemplo lá da equipe chapecoense, que teve 71 mortos e 6 feridos, né? Lembra? Em 2016, se eu não me engano, foi no dia 29 de novembro de 2016, às 1h15, mais ou menos, horário de Brasília, quando o avião Lamia, né? É Lamia isso. O avião Lamia, acho que é Lamia, a companhia Lamia, estava transportando a equipe do Chapecoense de Bolívia para Medellín, na Colômbia, e quando estava quase chegando em Medellín, ocorreu um problema lá e o avião acabou caindo, infelizmente, morreram 72 pessoas, ok? Nesses casos aí, 71 pessoas morreram, beleza. Só que nesses casos, se tivesse uma pessoa dentro do avião cujo corpo não foi encontrado, poderia se declarar a morte presumida dele, ok? Sem declarar a ausência. Porque seria extremamente provável que essa pessoa estaria morta, ok? Aí o juiz vai dar uma sentença falando que a pessoa foi presumidamente morta, é uma morte presumida, e essa morte presumida, ela autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então, o que é autorizar a sucessão definitiva? É morrer. Simples assim. Porque eu lembro quando eu comecei a faculdade do Direito, eu lia esse artigo 6º, eu ficava muito puto, porque eu não entendia nada. Autoriza a sucessão definitiva? O que é isso? Não sabia. Mas saiba, autorizar a sucessão definitiva é morrer, beleza? A sucessão definitiva ocorre no exato momento em que a pessoa morrer. Então, a morte real, ela autoriza a sucessão definitiva também, beleza?
A morte presumida também autoriza a sucessão definitiva, ok? E a morte presumida sem declaração de ausência pode acontecer no caso em que a pessoa desaparece, o corpo da pessoa desaparece, não é encontrado, e a pessoa estava em perigo de vida, em que havia a provável, em que era extremamente provável a morte daquela pessoa. Ou a morte presumida pode ser declarada também quando o cara estava em guerra, ele desapareceu na guerra, porque ele foi feito prisioneiro, ou porque ele estava em uma missão militar, ou uma campanha militar, e aí ele acabou não voltando, não se souberam notícias dele, e ele está desaparecido. Acabou a guerra e ele não voltou. Aí espera 2 anos, e aí o juiz vai poder proferir uma sentença em um processo judicial, declarando a morte presumida. E quando o juiz declara a morte presumida, o que ocorre? Abre-se a sucessão definitiva dos bens do morto, ou do presumidamente morto, ou do ausente. E aí o ausente deixa de ser um mero ausente e passa a ser morto presumidamente. Beleza? Ok. E aí a gente aprendeu também que existe uma terceira forma de morrer, que é a morte presumida com declaração de ausência. Aí o buraco é mais embaixo, porque aí envolve um processo judicial preste atenção, um processo judicial extremamente demorado, moroso, muito moroso. Por que extremamente demorado? Por que muito moroso? Porque, como não se tem a certeza de que a pessoa morreu, essa pessoa pode voltar a qualquer momento. Então, o processo fica enrolando lá, enrolando, moroso. Então, a gente aprendeu que a morte presumida com declaração de ausência é uma morte que somente pode ser declarada depois de 3 fases: a curadoria dos bens do ausente, a sucessão provisória, a curadoria dos bens do ausente e a sucessão definitiva. Essas 3 fases, elas podem se concluir em mais de 21 anos ou mais de 23 anos, a depender do caso. É claro que tem outras hipóteses excepcionais, só que, assim, grosso modo, é isso que acontece na morte presumida com declaração de ausência. A morte presumida com declaração de ausência só vai ser declarada depois de 21 anos depois do sumiço, ou 23 anos depois do sumiço da pessoa, ok? É claro que tem umas outras hipóteses lá excepcionais, só que esse detalhamento não precisa ser feito quando a gente estiver estudando o artigo 6º, 7º e 8º. Beleza? Esse detalhamento é feito quando a gente for estudar o artigo 22 até o artigo 39 do Código Civil, que não vão cair na sua prova, então a gente não vai estudar aqui. Beleza? Ok? Tá. Só vamos estudá-los se o edital mudar. Até lá a gente não estuda. Beleza? Ok. Tá. Então, a morte presumida sem declaração de ausência é menos burocrática, é rápida. A morte presumida com declaração de ausência é muito burocrática, muito morosa, demora muito. Em regra, demora de 21 anos a mais de 21 anos ou mais de 23 anos, dependendo do caso. Beleza? Então, enfim, existem 3 formas de morrer. Morte real, morte presumida sem declaração de ausência e morte presumida com declaração de ausência. Ok, beleza, tranquilo. Agora vamos para o próximo artigo, que é o artigo 7º, que fala especificamente da morte presumida. Já esgotou nosso tempo, mas vamos só terminar de ler esses artigos para depois a gente responder as questões, ok? Então vamos lá, ó. Artigo 7º. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pausa aqui e depois a gente volta para ler o artigo 7º, tá? Daqui a pouco a gente volta para ler o artigo 7º, a gente parou, já lemos o artigo 6º. Na verdade, o artigo 6º, ele fala da morte real e da morte presumida e nós revisamos aqui, resumimos
quase todas as informações do artigo 7º também. Então, vai ser moleza ler o artigo 7º, daqui a pouco a gente lê. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta, beleza?